Flamengo e Vasco jogaram ontem, o jogo terminou muito tarde, mas dominância completa do Flamengo em toda a parte do jogo, do princípio ao fim. Se liguem só no que a mídia paulista está falando, que os grandes comentadores estão a falar. Felipe Luiz deu uma entrevista e o debate é o seguinte: há muita desproporcionalidade entre o Flamengo e Vasco. Isso é só por causa do dinheiro, da condição financeira, ou na verdade o Vasco já não é rival do Flamengo, como muita gente diz? Quero saber a tua opinião nos comentários, liguem só no vídeo. Foi um grande jogo, grande jogo. Foi um jogo com uma vitória com nota artística, como diria o treinador que eu tive. Os jogadores estão com um nível de confiança altíssimo, estão muito bem. O time está muito bem. E temos que manter nesse nível, de humildade e concentração, que a temporada nem começou ainda, né? Então, fiquei feliz porque foi um grande primeiro tempo, o time dominou absolutamente em todas as fases do jogo, em todos os momentos do jogo, com e sem bola, pressão alta, quando teve que baixar o bloco, baixou, todo mundo desceu, e no segundo tempo natural que o treinador adversário fizesse algumas modificações táticas que causou certo incômodo, eu acredito, nos jogadores, e acabaram perdendo algumas bolas que não estavam perdendo no primeiro tempo, e acabamos, digamos, ficando um pouco correndo atrás da bola, e quando a gente recuperava, já verticalizávamos. Isso aí fez com que perdêssemos o controle do jogo no primeiro tempo, mas depois das trocas, principalmente da entrada do Alan e do Léo, o time voltou a ter o controle, o domínio e a calma para construir as jogadas, e a partir daí foi um domínio absoluto até o final. O jogo foi limpo, absolutamente limpo. No minuto 95 aconteceu essa jogada que o próprio Wesley pediu desculpa. Ele sabe que ele está errado. Eu adoro jovens, moleques que gostam que sejam abusados, que sejam ousados, que vão para cima, mas que não desrespeitem. E isso é normal, eu também fiz muito isso. Já tive na pele dele, já fiz muito isso, e depois a gente aprende. Pode ver que não é o Danilo, não é o Léo Ortiz, não são esses jogadores que vão fazer, normalmente são jovens, e eles vão passar por isso e dar confusão porque são clássicos. É basicamente isso. Hoje foi um jogo totalmente limpo, respeitoso das duas equipes. Eu, contra o Botafogo, não posso dizer a mesma coisa, mas hoje não tenho nada para falar, senão respeito máximo pelos jogadores do Vasco. Vencemos na bola e o jogo foi todo na bola. O elenco do Flamengo é incrível. Já falei muitas vezes, eu acredito firmemente que é o melhor elenco da América. É um elenco altamente qualificado, completo, e poder colocar o Cebolinha no segundo tempo é uma maravilha. Então eu já falei para vocês, sou extremamente feliz de poder liderar esse elenco aqui e ter essa máquina na mão. A 7 tem convocação para a seleção brasileira. Veja só. Dia 7 tem convocação para jogos muito pesados, né? Colômbia em casa, Argentina fora. Em campo pelo Flamengo estavam aquele que jogava, eu estou jogando no passado, não sei como vai ser a próxima, mas aquele que jogou era rival como capitão da seleção na lateral direita, o Danilo, que agora é zagueiro do Flamengo. E o Wesley, que está pedindo passagem como lateral direito. Você falava de saúde, de condicionamento físico, tudo isso sobra no Wesley desde o ano passado. E ele está voando mesmo. Estou muito curioso para essa convocação do dia 7, porque será que o Danilo, que está jogando como zagueiro, vai jogar essas partidas como lateral? Curioso. Ou a gente terá um novo lateral da seleção? E se for um novo lateral, é difícil ver alguém jogando hoje mais do que o Wesley. Dia 7 a convocação. Acho que as duas alternativas estão corretas. Acho que o Danilo vai jogar, vai ser convocado, vai jogar ali como lateral direito zagueiro, como tem jogado com o Dorival. De vez em quando ele vai à frente, mas fica muito mais atrás. E o Wesley deveria, eu acho que vai ser convocado e no futuro vai ser titular da seleção. É o que eu imagino. Tá bem. Amigos, boa noite, hein? Grande abraço pra vocês e até a próxima. Um bom domingo. Eu tô frustrado. Eu pensei, o Paulo, quando falou de rima, eu pensei que ele fosse rimar mais uma vez, mas ele, de fato, resolveu não gastar todo o talento numa noite. Danilo é zagueiro dos dois, com a perna esquerda pro gol anulado do Bruno Henrique, um baita cruzamento, inclusive, com desvio. Léo Pereira pode jogar de lateral. Danilo é zagueiro dos dois lados. É também um elenco
É meio covardia comparar os dois elencos, cara, é muita diferença. A contratação do Danilo foi muito certeira, né? O cara, tudo que ele pode entregar, zagueiro, você vê a postura do cara. O cara não tem, gente. Você quer ver jogo da seleção brasileira, aí vai mal, fica xingando. Cara, o cara não tem uma carreira de Real Madrid, Porto, Juventus, Manchester City, onde ele passou, seleção brasileira, sem jogar muito. Não é que ele joga mais ou menos, ele joga muito, não é à toa. Ele tem uma carreira brilhante, só em time da primeira prateleira do futebol mundial, passando por vários técnicos. Não é possível que todo mundo, ninguém entende futebol, só você na sua casa quem entende. A elite do futebol mundial se enganou. Todo mundo. Durante 15 anos. Exatamente, não é possível. Então você vê a postura do cara, ele é muito diferente. E aí um detalhe, né? A gente tá falando do Wesley. Tudo bem, ele fala que o Felipe Luiz tá ajudando muito, que é o técnico dele. E ele já cita o Danilo. O Danilo acabou de chegar, cara. Tem jogador que chega, às vezes o cara não deu tempo nem de conversar. Você vê a influência de um cara desse tamanho. Ele já está sendo, assim, agradecido pelo Wesley numa entrevista, porque o cara entende disso. É um cara que quem está ali do lado escuta. Você vê no jogo o tempo todo, ele está aqui falando, sobe você, vem aqui. Ele fala pro Léo Ortiz, entra o Léo Ortiz no segundo tempo. O Léo Ortiz sempre é acostumado a sair com a bola. Vai que eu que estou saindo com a bola, não precisa você ter o peso o tempo todo de sair com a bola. Então é um cara muito grande, é uma contratação muito grande. E aí, só para completar que a gente falou da questão física, né, que você passou lá para ele também, a escolha do time titular do Felipe Luiz passa por isso, né? E esse amasso no primeiro tempo também passa por isso. Eu não sei se é para o começo de temporada ou se essa vai ser a tônica do trabalho do Felipe Luiz como técnico. Quem joga mais bola, Cebolinha ou Michael? Quem é mais técnico? Cebolinha tem mais. A gente viu o golaço dele. O Michael assim, pode acertar um ou outro, mas não tem tanto. Na direita, quem é mais técnico? Quem tem mais qualidade? Luiz Araújo ou Plata? Luiz Araújo tem mais. É muito jogador de Tem qualidade. mais bola. Ali no meio entra o Everton Araújo. Quem tem mais qualidade? Mesmo nessa fase do Alan que está sendo recuperado, Alan ou Everton Araújo? É o Alan. Ele escolhe o cara que está tinindo fisicamente para amassar, para marcar o tempo todo. E o Flamengo não deixou o Vasco respirar. E o Vasco sentiu. O Vasco sentiu muito isso. Você não acha... Vamos dividir o jogo em 4 partes, né? Cada tempo em 2 metades? Eu diria que o Flamengo amassou o Vasco em 3/4 do tempo. Por aí. Sim. O primeiro tempo inteiro. E aí o Vasco consegue na primeira metade do segundo tempo equilibrar as coisas, mas aí saem do banco o Cebolinha, Luiz Araújo, Léo Pereira, Léo Ortiz. E, cara, se o Luiz Araújo entrou, ele deu um Léo Pereira já estava, né? Perdão, vai para a lateral esquerda. Vai para a lateral esquerda. Entra o Alan, né? Cara, o Luiz Araújo dá uma enfiada de bola, uma categoria. Lindo. O Cebolinha marca um golaço. No primeiro tempo, o Flamengo foi muito superior, poderia ter feito mais gols. O Vasco não jogou. Primeiro tempo só jogou o Flamengo, empurrou o Vasco para trás. O Vasco só devolvia a bola para o time do Flamengo. Mas no segundo tempo caiu um pouco de produção. O Vasco, no início do segundo tempo, tentou marcar mais à frente, até incomodou um pouquinho o time do Flamengo. O time do Vasco finalizou, coisa que não aconteceu no primeiro tempo, mas depois já caiu de produção. Durou uns 15 minutos, uma reação do Vasco no segundo tempo. Depois foi um jogo que voltou a ficar equilibrado e no final um domínio do Flamengo, tocando bola, até com tranquilidade. O resultado é merecido. O Flamengo foi bem melhor que o Vasco, se contar principalmente o primeiro tempo. E fica aí, acho que nos campeonatos estaduais, principalmente nos clássicos, acho que o que fica é você tentar analisar os times e criar uma perspectiva para o futuro. É bem preocupante o Vasco, né? O Flamengo, a gente sabe que é um time forte, que é um time que vai entrar nas competições para lutar por títulos. Ok, isso aí já tem acontecido nos últimos anos, às vezes está um pouco melhor, às vezes está pior. O Flamengo está bem na média e é candidato a disputar os títulos das principais competições. O Vasco já é uma coisa mais preocupante. O problema não é perder para o Flamengo. Hoje é normal o Vasco perder para o Flamengo. A gente sabe que o time do Vasco é inferior ao time do Flamengo. Mas me assustou um pouco que o Vasco não conseguiu nem competir. Isso que foi, principalmente o primeiro tempo. O primeiro tempo do Vasco foi uma coisa deprimente. Então ficou uma preocupação aí, pelo que o Vasco pode fazer pensando no ano. Não estou nem pensando em semifinal de Carioca, nada disso. No ano, mostra muita fragilidade o Vasco, que mesmo que você pegue um adversário superior, você pode perder, mas você tem que dificultar, tem que tentar competir, tem que arrumar alternativas. E o Vasco, principalmente no primeiro tempo, ficou totalmente entregue e não fez absolutamente nada. 20 gols marcados pelo Flamengo e 6 pelo Vasco. Isso nos últimos 8 confrontos. Então, é uma coisa muito desproporcional. Claro que tem a situação financeira, isso é o que distanciou muito o Flamengo do Vasco nos últimos anos.
Mas assim, hoje o Vasco ele não competiu, isso que assusta, você dificulta jogo para um adversário mais forte, você está bem ajustado, você tem uma estratégia bem definida, você consegue cumprir essa estratégia, você pode até perder, mas você dificulta. O Vasco não dificultou o Flamengo em momento nenhum. Acho que até por isso o Flamengo, em certos momentos no segundo tempo, diminuiu um pouco o ritmo, que o jogo estava muito tranquilo. Hoje a atuação do Vasco foi bem preocupante mesmo, principalmente no primeiro tempo. Então é isso, basicamente o Flamengo dominou o Vasco no jogo todo, a mídia paulista toda já aceitou que o Vasco não está a nível. Simplesmente eu gostei muito de ouvir que foi um jogo calmo, bom, ganharam na bola e sem nenhuma confusão. O Wesley fez um pouco de confusão no fim, mas eu acho que aquilo não é nada demais. E foi um grande jogo, uma vitória bem convincente. 2-0 podia sair mais, não saiu mais porque não queriam. E assim ficou para mais um clássico. O Flamengo joga mais a próxima semana, tá num ritmo muito bom, não para de ganhar, não para de convencer as pessoas que esse é o ano deles. Ainda tem muito futebol pela frente, são mais de 80 jogos para cobrir, mas uma jornada longa começa por um bom início. Então é isso que o Flamengo do Filipe Luís está a fazer e agora é só esperar que esse ano seja o ano do Flamengo. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreve para mais. Valeu, até o próximo vídeo e fui!